A hora da gente receber Fábio Farias, especialista em análise macro, que está todas as quintas aqui com a gente. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo ótimo. Fábio, queria começar contigo. Eu estava até falando um pouquinho antes de você chegar aqui sobre os dados iniciais, né, por seguro-desemprego. Acabaram tendo ali uma alta, 211 mil, foi o maior nível desde dezembro. Parece que o mercado até se animou um pouco diante, né, deste resultado, porém, acho que vale assim pontuar, né, que amanhã, acho que a expectativa maior em relação ao payroll que traz aí, acho que uma sinalização muito mais forte, vamos dizer assim, para a questão de subida de juros, mas eu queria entender a sua visão, né? Como que você vê esses números? Ontem tivemos o ADP mostrando, na verdade, uma criação maior de empregos, acabando indo um pouco ali antagônico à visão de hoje, né, desse dado de seguro-desemprego, mas eu queria entender a sua visão, sua expectativa também para o payroll de amanhã. O número agora deu uma animada no mercado, né? Depois de 2 dias de Powell falando, como o Van Dijk brilhantemente expôs, e eu concordo 100% com ele. Eu gostaria muito que o Powell chegasse e fosse macho nessa próxima reunião e levasse os juros para onde precisa ir logo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa animação de hoje, porque tem tudo para um payroll amanhã surpreender de novo para cima. E por que isso está acontecendo? Não está frio. A gente viu um payroll em janeiro que foi muito acima do esperado, quase 200 mil novas vagas criadas foram por causa do tempo. O tempo aqui nos Estados Unidos ele está muito mais quente do que a média dos últimos 10 anos. Um inverno mais ameno, depois de você ter deixado as pessoas em casa, faz todo mundo ir para a rua. E esse ir para a rua, a pessoa vai consumir serviços, restaurante, hotel, viagem, todos os setores que estão pressionando a inflação. E o tempo continua quente por aqui. A gente vai ver provavelmente amanhã um payroll que tem tudo para surpreender de novo um pouco para cima. Por isso que o Powell fez o que fez essa semana avisando no Congresso. Payroll na sexta-feira, CPI na terça-feira, vai dar o norte do que pode acontecer na próxima reunião do FONC, que é dia 22 de março agora. Eu gostaria muito que a gente resolvesse isso logo. A gente está brincando de ficar passando remédio numa ferida que está virando um negócio muito sério, em vez de dar logo um antibiótico e resolver a coisa, porque vai custar muito caro, como o Van Dijk muito bem ilustrou, para o americano que está muito endividado e que provavelmente devagar vai perder o emprego. Não tem solução diferente. Se pegar por um wishful thinking de que a coisa vai mudar sem ter uma embicada na economia americana, é muito difícil. Eu até falei outro dia, Paula, eu volto para a faculdade depois de 25 anos de mercado para estudar se a gente não tiver uma crise aqui nos Estados Unidos ainda esse ano para poder organizar as coisas. Fábio, acho que você tocou num ponto interessante. Até se puder trazer o Van Dijk aqui na tela para a gente continuar aqui a nossa conversa, eu quero até perguntar para os dois sobre isso, né? A gente tem aí essa perspectiva de uma subida de juros, inclusive, até maior. Algumas casas já visualizam, acho que foi a BlackRock que eu tinha comentado recentemente ali, já vendo uns 6%, né, neste mercado aí americano, se tornando cada vez mais real. Até acho que essas últimas falas de Jeremy Powell, aí, acabou sinalizando ainda mais, né, que BlackRock estava certa nesta visão. Mas eu queria entender os impactos, né, vocês dois em si, como que, Van Dijk, você acredita que os investidores globais, eles podem sentir, né, avaliando esse impacto de juros até passando ali, chegando no 6, passando um pouco de 6, algumas casas falam mais que isso lá nos Estados Unidos, o quanto que isso pode acabar aí, né, de certa forma, sendo essa atratividade também, principalmente para quem quer investir numa renda fixa, né, nos bonds americanos, com a segurança de uma economia estável, o quanto isso também pode acabar atrapalhando aqui o nosso mercado, a nossa bolsa seguir se arrastando aí por mais tempo também. Queria entender a sua visão, Van Dijk. Bom dia, Fábio. Eu espero que você esteja muito bem. Muito obrigado pelas palavras. Paula, nós temos uma briga, esse antagonismo entre a economia real e a economia financeira, tá? O problema é o seguinte, no final do dia, a economia financeira impacta a economia real. E nós temos um problema sério, porque a inflação dos Estados Unidos está muito acima daquilo que ela deve ser. E a inflação dos Estados Unidos deve estar em 2% e hoje continua acima de 6%.
Como eu disse anteriormente, a gente entendeu que essa morte por 1000 cortes, que é o processo gradual que o Jerome Powell optou, ela não faz o efeito necessário, porque automaticamente os agentes econômicos, eles colocam na conta a expectativa e não tem mais uma expectativa, porque a expectativa se torna realidade, você está entendendo? Aí eles formam mais expectativas para o futuro, que a realidade de hoje vai ser igual à realidade de amanhã. E aí é onde está o problema, né? Isso acaba criando vieses comportamentais. O que eu vejo? Não tenho dúvida que o juro nos Estados Unidos tem que estar em torno de 6 e 6,25 com as circunstâncias atuais. Se eu fosse hoje o presidente do Banco Central americano, eu estaria fazendo todo o esforço para a gente ter alguma coisa como pelo menos 0,5% de taxa de juro real acontecendo, 1% talvez. Só que existe aquela questão, né, a contrapartida da economia real. A economia real, ela tem um impacto porque grande parte do investimento, do net wealth, né, do que os americanos têm de valor de investimentos está em suas casas, em suas residências. E como existe um mercado muito líquido de mortgages, que são as hipotecas, então o que acontece? Essas hipotecas, elas têm taxas de juros variáveis. E como grande parte, né, não é a maioria delas, mas muita parte dessas hipotecas foram contratadas ao longo dos últimos 13 anos, que a gente teve taxa de juro real negativa por muito tempo, tá certo? Tiveram alguns picos de positivo, etc. Mas por muito tempo a taxa permaneceu muito baixa. Então, a grande preocupação é que você tenha um percentual grande do público que tem uma hipoteca de 30 anos, que normalmente a hipoteca média nos Estados Unidos é de 30 anos, e esse pessoal pagou 8, 9, 5, 2 anos de hipoteca, e quando o juro ele começa a se movimentar para cima, essas pessoas começam a perder o valor, porque o valor da hipoteca passa a ser maior do que o valor líquido dessa casa, desse apartamento hoje no mercado, se eu precisar fazer algum tipo de venda, se eu perder o meu emprego. E isso vem junto com a expectativa de um aumento de taxa de juro, com pessoas perdendo seus empregos, uma vez que o lucro das empresas começa a cair, as empresas começam a ter um custo muito alto para poder fazer manutenção, compra de produtos, compra de serviços, compra de maquinário, principalmente o que a gente chama de reproducible capital, capital reproduzível, né? Que são as plantas, as estruturas, os investimentos em planta, né? E os Estados Unidos é um país industrial, então isso impacta diretamente nessas pessoas. Uma vez que essas pessoas perdem seus empregos, elas têm menor demanda por serviços. E grande parte do emprego nos Estados Unidos está nos serviços. Então você tem uma bola de neve. Com essa bola de neve, você tem um cabo de guerra entre a economia financeira e a economia real. Só que a economia financeira, nesse momento, ela é a chave para que a gente possa reduzir o maior inimigo do pagador de imposto e do assalariado, que é a inflação. Então, na minha visão fria, entendendo as consequências que vão existir no mercado, para a pessoa média, é necessário que os Estados Unidos entre em uma leve recessão. E quanto mais rápido isso acontecer através do aumento de taxa de juro, melhor para a economia americana, porque uma recessão leve, um soft landing, como a gente fala no mercado, é apertar o botão de reset, você para a máquina e começa de novo. Fábio, até essa semana citei você aqui na nossa programação, não sei se você estava acompanhando, acho que foi terça-feira, acho que foi no primeiro dia de discurso do Powell. Eu falei, Fábio falou que quem acreditava em pouso suave na economia americana acreditava em Papai Noel, né? Acho que vem aqui só para reforçar, estou falando, né, lembrando aí dessa sua fala, quando há muito tempo atrás você trouxe essa visão e a questão aí toda, né, já vai sinalizando que realmente nada de pouso suave, né? Quem acreditava nisso realmente errou e errou feio, né, Fábio? O Fed ele perdeu um pouco o tato da coisa quando ele começou a diminuir o ritmo das altas sem ter certeza que o problema estava estancado. E como o Van Dijk falou, é uma bola de neve que ela só vai aumentando antes de rolar o morro abaixo.
Então agora, infelizmente, se ele não conseguir corrigir isso, porque o Banco Central não pode passar a percepção que está atrás do mercado. Começa a custar muito mais caro, e não porque o mercado é ganancioso, mas é porque é uma relação de confiança. E quando você perde a confiança, é muito difícil de você recuperar. O grande problema disso tudo que as pessoas têm que entender é que quando a gente fala assim, tem que subir juros, tem que gerar desemprego, tem que parar a máquina para começar de novo, é justamente para salvar aquele que é o mais prejudicado enquanto a inflação está alta, que são os mais necessitados. As pessoas que vivem de auxílio aqui nos Estados Unidos, por exemplo, estão começando a ter dificuldades para comprar o básico, porque o dinheiro dela não vale mais do que valia um mês atrás. O problema todo que a gente tem, e principalmente num país como o Brasil, onde a educação é muito básica, né? A gente não consegue ter o entendimento, é que as pessoas têm que entender o mal necessário para salvar justamente quem vai morrer sendo cortado, como o Van Dijk muito bem fala, a gente usa muito aqui nos Estados Unidos, a morte por 1000 cortes. Você vai sangrando no tempo, que nem o touro na tourada, até uma hora que você não aguenta mais e morre. E esse é o pior problema. As pessoas têm que entender que, infelizmente, hoje, como nós temos governos que se preocupam muito mais com o populismo, em vez de se preocupar em ser eficiente, o populismo te mata quando você não consegue matar a inflação, porque faz a morte lenta. É aquela coisa, é melhor você morrer queimado do que congelado. Por quê? Congelado você vai demorar horas para morrer. E é uma morte dolorosa. A inflação mata o mais necessitado. A gente já tem aqui estatísticas nos Estados Unidos que muita gente da classe média baixa não está conseguindo fechar o mês com o básico. Por quê? Porque uma inflação de 6% é uma coisa que nunca foi vista aqui para essa população. Faz 40 anos que não se tem isso. Precisa resolver o problema rápido. Quanto ele mais se alongar, pior vai ser o remédio. E quanto pior o remédio, mais tempo demora para o paciente sair da UTI para o quarto. Então é uma questão de escolha. Vamos resolver isso logo ou vamos deixar o principal, o mais necessitado, morrer aos poucos? Porque é o que vai acontecer. É complicada, situação difícil mesmo nesse sentido. Van Dijk, você tinha separado, Van Dijk separou um gráfico aqui pra gente, acho que a gente pode comentar também sobre este gráfico, o primeiro gráfico ali que o Van Dijk mandou, só pra gente colocar aqui na tela, né, Van Dijk? Pra gente acho que comentar, se você puder falar um pouco mais. Meus caros, esse é um gráfico que mostra a oferta monetária dos Estados Unidos e a gente pode ver no lado direito, né, que ele está num nível bastante de contração. Contracionista quer dizer que o mercado foi drenado de recursos, com isso a taxa de juros aumenta. Esse é o mecanismo que os bancos centrais utilizam para aumentar ou baixar a taxa de juros. A gente está num nível que é um nível bastante interessante quando a gente analisa as chances do que o Fábio estava falando de um hard landing, né? Um pouso daqueles turbulentos que a gente tem com os aviões. Se a gente olhar no centro do gráfico, nós podemos notar que tem uma série de pontos de baixa aqui que correspondem com momentos críticos da economia americana, tá certo? Se a gente olhar, né, ao longo dos últimos 13 anos, a gente teve taxas de juro muito baixas comparado com o histórico. Isso fez com que as pessoas se envaidecessem, comprassem coisas novas e saíssem à compra. E foi a maneira que alguns governos, principalmente o governo mais recente, viu para estimular a economia na saída da pandemia, da crise da pandemia de Covid. No entanto, né, a gente está entrando em território que ele começa a estar correlacionado, e correlação não implica causalidade, isso é super importante, mas existe algo para a gente observar, que a gente já está num patamar de preocupação com o que vai acontecer, como eu havia falado anteriormente, com a economia real. Eu acabei de passar um outro gráfico, aliás, 2 gráficos para a Paula, né? Um que mostra o número de casas, tá certo? Você tem aqui do lado direito, você tem os centros metropolitanos mais importantes
dos Estados Unidos, os maiores, começando em azul com Boston, depois Chicago, Los Angeles. Em preto você tem na curva preta, tá certo? Esse traço preto, a curva preta, ela é a média nacional. E depois você tem Filadélfia em verde, Seattle em laranja e Washington DC em roxo, né? A gente pode notar que há uma queda pronunciada, né, de compras de casas novas. Tá? Isso implica que você tem o estoque, que são as casas que já são tidas e que a maior parte dessas casas elas não pertencem aos donos ainda, os donos têm equity, eles têm um percentual, porque eles pagam a hipoteca, eles têm um percentual daquele valor estabelecido no momento que a hipoteca foi criada e oferecida e paga. Isso vai ser pago ao longo dos 30 anos que essa hipoteca, na média, tem. Então, o que a gente tem aqui? Conforme as pessoas deixam de comprar casas novas, e casas novas podem ser casas usadas que estão sendo compradas, né, ou casas novas 0 quilômetros que estão sendo produzidas e serão oferecidas no mercado. Você tem esses dois níveis, você tem o estoque, que são as casas que já existem, e você tem o fluxo, que são as casas que agora estão sendo construídas. O Brasil tem uma situação muito similar. Quem sair às ruas aqui de São Paulo, vocês vão notar a quantidade de empreendimentos que estão em construção, tá? Simultaneamente com pessoas que estão vendendo suas casas usadas para irem para outros lugares. Com uma queda bastante notável em todas as regiões metropolitanas mais importantes e principalmente na média de mercado dos Estados Unidos tem uma queda muito acentuada, isso faz com que o preço das casas que existem e o preço das casas que estão em construção caiam. Isso é oferta e demanda simples, né? Primeiro dia de aula de economia. Então isso causa um problema muito sério na economia real, porque os donos dessas casas, ou os aspirantes a donos, porque essas pessoas têm hipotecas, né? Eles fizeram uma hipoteca de 100, mas quando cai o preço, obviamente nesses anos, nos últimos 10, 13 anos, o valor das casas subiu muito. Então eles têm ganhos ali, ganhos de capital, para falar a verdade. Eles ganharam nesse investimento. No entanto, com a queda do preço, como aconteceu em 2008, 2009, na crise financeira, é possível que a queda seja tão acentuada que ela caia mais do que os ganhos desde a emissão da hipoteca. Isso faz com que o valor da hipoteca que você tem que pagar seja superior do que o valor de mercado da casa. E você está numa situação muito complicada, isso faz com que as pessoas parem de pagar a hipoteca e você aperta o turbo desse processo, desse ciclo do mercado. E uma vez que as pessoas param de pagar hipotecas, as casas começam a ser leiloadas, repossuídas pelos bancos e leiloadas com preços mais baixos, porque algum dinheiro é melhor do que nenhum dinheiro, e todas as casas caem em valor rapidamente. Você tem uma crise de tamanho que você não sabe calcular. Fábio, já pegando esse gancho, né, você acha que essa onda, né, exatamente desses pontos, até que o Vandic trouxe, né, de calotes aí no mercado imobiliário, acaba, de certa forma, é difícil a gente não comparar, né, não lembrar dessa crise de 2008, relembra aí muito o estopim do início da crise de 2008, né, como que vocês estão enxergando, né, exatamente, acho que esse ponto também da economia americana? Não, só vamos separar, né? Porque a crise de 2008 era uma crise de extremamente alavancagem de pessoas que não tinham nem condições de ter uma casa e todo mundo nos juros variáveis. O grande problema, como o Vandic levantou dessa história, é que a gente no Brasil ainda não está acostumado, porque esse instrumento é novo para o brasileiro, e não sei nem se já está funcionando aí no Brasil, mas aqui a minha casa vira equity, e esse equity vira maneiras de eu tomar crédito, de eu poder ter disponibilidade de recursos. Então, o que muito americano faz? Refinancia a casa para pegar um dinheiro, ele usa a casa como garantia para pegar um dinheiro. E se você for olhar o tripé de renda do americano, o americano, ele tá, a gente gosta de falar no jargão de mercado, ele está ascendente praticamente. Por quê?
Emprego está ameaçado e o salário não tem acompanhado a inflação. A gente vê o salário continua subindo marginalmente, mas a inflação sobe muito mais rápido. Então, nisso, ele já está perdendo o poder de compra. O portfólio padrão do americano de previdência é o 60-40, que está apanhando que nem gente grande nos últimos 2 anos por causa da conjuntura de inflação, juros altos e uma bolsa que sobe, mas não acompanha o ritmo, então ele está perdendo dinheiro nisso. É outra fonte de renda que ele pode usar para pegar dinheiro emprestado. E agora o mercado imobiliário, que é a última esperança do americano. Os preços das casas não caem porque o vendedor olha o mercado de trabalho aquecido e fala: alguém vai ter que comprar em alguma hora. E o cara que precisa comprar uma casa, ele só vai ao mercado se ele tem urgência. Então a gente está num momento de mercado que o vendedor não quer baixar o preço, o comprador não tem urgência, porque o ano letivo só acaba em junho, que é quando começa a temporada de imóveis, e a gente está vendo preço de casas não se desvalorizarem na velocidade que deveriam no mercado. Agora vai no banco alienar sua casa para fazer alguma coisa, o banco já põe sua casa no preço lá embaixo. Então você tem um problema sério, que você tem um ativo que você não consegue vender e ele já não vale o que você quer, o comprador está esperando acontecer alguma coisa e o americano está cada vez mais sem dinheiro. Então, assim, não significa, vai subir os juros para o rentista. Não, tem que subir os juros para a gente parar a economia e dar um reset. A única maneira de dar um reset é chacoalhando a roseira e gerando uma crise. Não tem outra forma. Essa história de soft landing, hard landing, a gente já mudou a narrativa. É quando vai ser o landing, porque vai ter que ter um landing de qualquer jeito. Uhum. Felipe, tem acho que perguntas também já sobre este tema aqui, deixa eu trazê-lo para a nossa conversa. Fala, Felipe. Só o Fábio hoje que não veio de uniforme, hein, Fábio? Olha só, estamos todos aqui sem querer de uniforme. Mas o Fábio tá com o uniforme dele, ele tá toda semana sempre no mesmo estilo, é o uniforme do Fábio. Eu vou mandar fazer o emblema aqui da BMC, virar o nosso uniforme padrão, ó. Tá bom, tamo bem. Vai lá, Felipe. Ô Fábio, queria entrar num assunto, né? A gente fala bastante da economia e tudo mais, mas eu queria entrar um pouquinho mais do mercado, porque a gente tem visto, né, nos últimos tempos aí, todo mundo, ou principalmente grandes casas, grandes analistas, falando que esse cenário para os Estados Unidos hoje está muito interessante para a renda fixa. Renda fixa nos Estados Unidos, que acabava não chamando tanta atenção, mas com essa possibilidade de alta de juros, acaba sendo muito atrativo justamente pelos prêmios e por ter, principalmente para nós brasileiros, o indexador do dólar, né? Então seria o dólar mais um prêmio que acaba atraindo a atenção. E eu tenho conversado bastante com o Alan Gani aqui, que fala de investimentos internacionais, e o que tá passando pela minha cabeça agora é o seguinte: ok, renda fixa nos Estados Unidos está chamando muita atenção, está atraindo bastante a atenção, mas o que o mercado diz, o que a literatura diz, não é que você acaba tendo essa oportunidade nas quedas da renda variável. Então, essa migração dos investidores da renda variável para a renda fixa não poderia trazer consequências ruins para o portfólio do investidor quando a gente fala de, poxa, num horizonte de tempo de uns 5, 10 anos, a renda variável vai ter uma retomada, porque possivelmente o juro americano não vai ficar nesse patamar para sempre, e até a história mostra que o juro americano acaba sendo baixo mesmo. Não seria agora a hora, talvez, de olhar para a renda variável como uma oportunidade mesmo para acumular ativos, bons ativos? E muita gente está olhando para a renda fixa, porque é o investimento do momento. Eu queria entender sua visão sobre esse trade-off, sobre esse momento, o que você pensa a respeito, até para me ajudar um pouco a compreender esse cenário todo e o que diz toda a literatura, que é na baixa, que é com sangue na rua, que é quando os canhões estão disparando suas balas, que o investidor tem que acumular os seus bons ativos. A bolsa caiu, o S&P está 4 mil pontos ainda, está negociando a 18 vezes múltiplos. O S&P que está com prêmio de risco, o Equity Risk Premium aqui fora, é tudo matemática, Felipe. Primeiro, a bolsa não caiu ainda.
está negociando a 18 vezes múltiplos, e se vier uma crise, ele tem que ir para no mínimo a média histórica, que são 15 vezes, ou em crises ele chega a 13, 12 vezes os múltiplos, já é o segundo ponto. O terceiro ponto, Equity Risk Premium. O que é isso? Prêmio de risco que se tem na renda variável em relação ao investimento mais seguro, que é a taxa de juros aqui fora. A média do Equity Risk Premium aqui do S&P são 380 basis points, ou seja, 3,8% acima da taxa livre de risco, que é a taxa de juros americana. Esse prêmio hoje está em 160 basis points. Não tem motivação nenhuma para se comprar a bolsa. Eu falo isso quase todo dia no meu Instagram e fico apanhando desses influencer buy and hold que não tem pele no mercado nenhuma para entender o que está acontecendo. A bolsa não caiu. Essa bolsa, a gente tem que ver o S&P para entrar no clima do que a gente está vendo dos indicadores econômicos e das condições financeiras. Esse S&P a 3.200 começa a ficar atrativo. Antes disso, ele está caro, está esticado e justamente está sendo mantido pela esperança. O Van Dijk usou uma frase em inglês que eu não vou conseguir lembrar agora, que é isso, é a esperança de que, não vai se ter um jeito. A matemática mostra que pode ser ter um jeito, mas não tem apelo nenhum financeiro nesse momento de atratividade de prêmio de risco para comprar bolsa. Investir em renda fixa agora é muito mais uma tática defensiva para esperar, porque a nuvem negra está em cima. Uma hora vai vir um trovão e depois vai começar a chover. Foi assim em 2007. Peguem as manchetes de agosto até dezembro de 2007, soft land, vai dar tudo certo, vamos sair dessa. A gente viu o que aconteceu. 2002, 2003, a mesma coisa. Quer olhar 88? A mesma coisa. Infelizmente, a história ela não se repete, mas rima. E eu já vi isso acontecer várias vezes. Agora é hora de você olhar onde está atrativo fazer alguma coisa. E todos os sinais, quando você olha o S&P por fundamentos, está caro, não tem prêmio de risco que compensa tomar, e os canhões nem começaram a disparar ainda. O S&P está 4.000 pontos. Está nem na rua ainda, né? Não, imagina, tá todo no quartel. Ainda. Tá no quartel ainda. Tem isso que está acontecendo. Essa é a equação que não fecha na cabeça de quem olha números e fundamentos. Os juros já estão chegando em 5, a gente está vendo as empresas falarem que não vão entregar os lucros que se esperam e o mercado está 4.000 pontos negociando a 18 vezes múltiplos com um prêmio de risco baixíssimo. Existe excesso de dinheiro no mercado ainda, é simples assim. Boa, Fábio, obrigado. E justamente isso, eu imaginei, porque a gente vê o S&P caiu efetivamente em alguns momentos, a gente vê essa queda, mas ainda não é a queda esperada e também a queda que pode acontecer caso as coisas fiquem mais perigosas e periclitantes ao longo da economia americana. Mas obrigado por me esclarecer e era justamente essa minha dúvida mesmo, viu, Fábio? O problema disso, Felipe, e o Van Dijk pode adicionar, porque ele tem a vivência também, é que a gente preferiria que fosse uma porrada do Mike Tyson para cair em nocaute logo do que ficar 15 rounds tomando porrada no fígado. É muito pior. O Mike Tyson te apaga aí um soco, você já se levanta depois de 2 minutos e já está recomposto. Você ficar 15 rounds tomando porrada no fígado, e se o S&P for isso, vão ser meses de cai 1%, aí sobe 0,3%, aí cai 2%, sobe 0,2%, e você fica na esperança, e quando você vai ver, você está pobre. Você perdeu dinheiro, perdeu saúde, nada aconteceu e está desempregado. Então, assim, eu prefiro ir para a luta com o Tyson, tomar uma no queixo e acabar, do que ficar lá tomando porrada no meu rim durante 15 rounds, que eu vou ficar 3 anos para conseguir recuperar a dor de fígado e rim que eu vou ter. Tá certo, acho que foi bem esclarecedor, né? Fala, Felipe. Não, eu ia perguntar pro Van Dijk, já que o Fábio falou que ele poderia complementar, eu gostaria de ouvir o Van Dijk. Eu vou começar com o que eu sempre digo, eu sou um disco riscado, fico pulando no mesmo ponto há muito tempo. O gradualismo, né? Se a gente inflação, não existe nada novo para saber desde o começo dos anos 80. A gente escreveu tudo que precisava, tudo que precisa ser sabido existe. Só tem inflação porque o governo gasta demais, o governo gastou muito, botou dinheiro na praça, a turma gastou pra caramba e se endividou.
Então a gente tem o problema que a gente está vivendo. Então o que vai acontecer? Se não houver uma maneira de desviar para onde a gente quer que desvie as atenções das expectativas das pessoas, através de sinalização monetária com a taxa de juro, é através da taxa de juro que o Banco Central sinaliza o que vai acontecer com a economia, não vai haver mudança dessas expectativas, porque elas são incorporadas rapidamente quando a gente usa o modelo gradual. Sem que haja a porrada do Mike Tyson, que é uma surpresa no mercado, mas é muito melhor do que a morte dos mil cortes, faz todo sentido que você entre, você se apague, quando você levanta, você ganhou a sua luva pela luta e ainda consegue ir embora para casa dirigindo, né? Se você fizer 15 rounds, exato, como o Fábio falou, você vai ficar alguns dias no hospital e talvez não volte do hospital. Então esse que é o grande problema do que está sendo feito nos Estados Unidos e do que foi feito aqui no Brasil, porque, meus caros, o Brasil tem um processo muito similar. A gente optou pelo modelo gradual, o modelo gradual deu certo em partes, porque grande parte da inflação é represada, né, com cortes ou suspensão de impostos e coisas do gênero, e então isso cria uma pressão que a gente não vê no número, mas é mais ou menos uma rachadura numa comporta de uma eclusa que começa a se abrir. E essa abertura da rachadura da eclusa pode fazer com que a eclusa inteira caia, porque o Brasil não está prestando atenção suficientemente no juro. A gente fica falando de cortar juros, e não tem nenhuma razão econômica fundamental para isso, a não ser que seja uma razão política. A mesma coisa nos Estados Unidos. O processo gradual está ocasionando uma luta onde você sabe que vai perder, que você vai sair muito machucado na hora que você atingir os 6,25%. Tá certo. Gente, quero agradecer, Fábio. Muito obrigada, sempre muito boa a conversa. Obrigado mesmo. Até semana que vem. Até semana que vem, obrigado. É um prazer falar com vocês. Obrigado, Vandic, aí pela presença, pelas palavras. E a gente se vê quinta-feira que vem. Obrigadão. Até mais. Valeu. Obrigada, Fábio. Sempre muito boa aqui dessa conversa.